Confira agora o quadro de entrevista com o tema: o que é importante na educação da criança e do jovem? Confira. Olá, que bom que estamos juntos, é bom ter você conosco novamente e você que nos assiste pela primeira vez, que o programa de hoje seja proveitoso, produtivo e traga importantes reflexões. Hoje recebemos em nosso estúdio para o nosso bate-papo, para a nossa conversa, Anabela Sabino. Anabela, seja muito bem-vinda. Obrigada. Já é a segunda vez que você está conosco, é uma alegria, sobretudo porque você traz grandes contribuições quando se trata do tema educação. Hoje, o que é importante na educação de uma criança? A Anabela Sabino é psicóloga profissionalmente, está vinculada ao Centro Espírita Paz. O site do Centro Espírita Paz é cepaz.com.br, para quem quiser conhecer. Isso. É uma instituição que fica no bairro São Brás, em Curitiba. E também está vinculada, Anabela, à Casa de Joana d'Arc. Casa de Joana d'Arc, que é uma das filiais do Lar Fabiano de Cristo. Lar Fabiano de Cristo tem sua sede no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, isso. E tem um foco promocional, assistencial. Na família. Na família. Na família. Uhum. Né? E me parece que vocês têm lá contraturno também, educação de adolescentes, é isso tudo? Isso. Como o foco do Lar Fabiano de Cristo é trabalhar com famílias, então nós abordamos em todos os aspectos a família, né? Então, desde a criança no contraturno, trabalho do contraturno, dando atividades para a criança, como para os adolescentes como aprendiz, né, em uma profissão, que eles aí vão como aprendiz para as empresas. Dependendo das necessidades da família, nós fazemos programas que atendam à necessidade de um grupo de famílias. Né? Então, vai depender a profissionalização, ou, enfim, vai depender da necessidade da família. Aí os nossos projetos são todos em cima das necessidades daquele grupo. E fazem, nesses cursos, nessa formação do menor aprendiz, vocês fazem vínculos e programas com as empresas, parcerias. Exatamente. Para encaminhar o jovem. Exatamente. Muitos, eles têm toda uma formação, uma preparação, né? E daí eles vão para o mercado de trabalhos, o mercado de trabalho tendo a sua primeira experiência, e muitos deles são contratados, mas não é o foco a contratação, mas sim dar essa oportunidade, essa experiência para ele. Que coisa maravilhosa. Né? Mas o trabalho, eu posso dizer assim, que o diferencial do nosso trabalho é a formação de princípios, que é tudo em cima de valores, que talvez tem outras escolas de aprendiz, mas que não dá essa formação em cima de valores, que esse é o nosso diferencial. Entendi. Uhum. Seja novamente bem-vinda. Anabela é espírita há 25 anos, como já dissemos em outra oportunidade. E a Anabela escreveu alguns livros. E hoje, em particular, nós estamos aqui para falar um pouquinho desse trabalho. Isso. Né? Crescendo com Sabedoria para Jovens Leitores. Esse livro tem 218, se não me falha a memória, estou errado? 19. 219 mensagens que são dirigidas ao coração do adolescente. Isso. E já estou fazendo algumas outras que talvez numa próxima edição a gente possa aumentar esse número. Olha, que beleza. Então, Anabela, eu estava lendo aqui, a renda desse trabalho é revertida em parte para o Instituto Beneficente Boa Nova de Catanduva, São Paulo. Que é da editora. Que é a parte da editora. E a parte que caberia ao autor, né, a autora que é você, você divide para o Centro Espírita Paz e para a Casa de Joana d'Arc. Muito bem, então uma obra que se você comprar vai auxiliar, né, Exatamente. 3 instituições que lidam com a promoção humana. Como, Anabela, surgiu a ideia de você escrever um livro de mensagens para crianças e adolescentes? Eu gosto muito de um livro, que é um livrinho de bolso, que chama-se Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, e é um livrinho que há muitos anos me acompanha. Então, é um livrinho que estou sempre buscando e está sendo sempre muito útil para mim. E, refletindo sobre isso, pensei, como seria bom, como é tão bom para mim, como seria bom se tivesse algo parecido
que pudesse atender às necessidades das crianças e dos adolescentes. Então, aí que surgiu a ideia. Então, a princípio, eu pensei até em minutos de sabedoria para a criança. A ideia foi evoluindo e finalizou no Crescendo com Sabedoria para Jovens Leitores. Foi fácil, foi prazeroso escrever? Muito prazeroso. Foi um ano de trabalho assim, mas muito prazeroso. Muito gratificante. Você não acha muito precoce falar em sabedoria para crianças e para adolescentes? Como é que é isso? Então, se nós formos pensar, né, que a criança, ao nascer, ela não é uma tábula rasa, uma folha em branco que vai escrever sua história a partir daquele momento, né? Então, ela já traz consigo, o espírito ao reencarnar, já traz consigo toda uma bagagem riquíssima, interior, e uma bagagem muito complexa, que é produto de toda a experiência de existências anteriores, né? Embora, né, toda essa história de vida passada, né, não tenha acesso a essa recordação, né, porque as leis naturais, as leis de Deus são tão perfeitas, né, que não permite até essa lembrança, para que não venha atrapalhar essa nova oportunidade, né, evolutiva. Mas toda essa riqueza interior, ela está aí, está presente. Assim como, e tendo consequências, né, na estruturação da psique. Assim como nós não nos recordamos dos primeiros anos de vida nosso, né? Um adulto não lembra dos seus primeiros anos de vida, mas os primeiros anos de vida, eles são importantíssimos, né, para a nossa, principalmente na nossa parte afetiva, dos nossos relacionamentos afetivos, embora nós não nos lembramos. Então, da mesma forma, toda essa riqueza interior de vidas passadas está presente, embora esteja de uma maneira acanhada, latente. Escondida, emboscada. Escondida, porque veja só, quando o espírito, no momento da concepção, né, começa a ligar o espírito ao corpo. Anabela, muito interessante isso. Nós vamos fazer um intervalo. Tá bem. E você já vai falar. Se não, sabe o que acontece? As pessoas saem da frente. Então tá bem. Vamos falar o que acontece quando dá a ligação do espírito com o corpo. Em que momento exatamente? Bacana você tocar nesse assunto. A gente faz o intervalo, porque a Renata está lá nos chamando, né? E já volta. Aguarde uns instantes. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista e o tema de hoje é: o que é importante na educação da criança e do jovem? Acompanhe. Muito bem, estamos de volta, porque a Anabela tocou num assunto antes do intervalo, e eu fiz o corte, Anabela, para a gente poder voltar a esse assunto com tranquilidade e com ar nos pulmões. Você falava exatamente do momento em que o espírito faz a sua ligação com o corpo e dizia antes disso que não se trata ali de uma tábula rasa. O espírito já traz conquistas, tendências, né? Inclinações que vão facilitar ou vão se tornar um desafio, às vezes, no processo educativo. Então, diga mais sobre isso. Quando é que ele se liga ali ao corpo? O espírito já está ali desde o começo. Desde o momento da concepção, começa essa... Na verdade, a aproximação começa do espírito um pouco antes, né? Que começa a participar desse momento, né? Mas a ligação se faz no momento da concepção e vai de uma maneira tênue, vai se fixando ao longo da gestação, ao longo dos anos, né? E tendo assim, se sistematizando de maneira mais contundente na adolescência. Mas veja só, essa ligação do espírito ao corpo, concomitantemente a isso, vai acontecendo também o amadurecimento neurológico. Vai acontecendo esse caminhar junto. Então, conforme esse amadurecimento neurológico vai acontecendo, vai dando oportunidade de expressão de toda essa bagagem interior que estava latente. E isso vai ter o ápice
lá na adolescência. Então é por isso, né? Deixa eu ver se eu compreendi aqui na minha limitação. O espírito passa por um momento de, por assim dizer, hipnose, de abafamento dessas percepções anteriores, e a pouco e pouco ele vai permitindo que haja uma imersão desses conteúdos, ele vai saindo e alcança o ápice ali na adolescência. Né? Da infância para a adolescência começa a emergir tudo isso. E é por isso, então, Anabela, que a adolescência, essa fase da adolescência é mais desafiadora? Exatamente. É isso mesmo? Estou fazendo a leitura certa? Quem tem um adolescente em casa sabe, né? Quem passou pela adolescência sabe. Então, veja só, é nesse momento que há o encontro, então, essa convergência da educação recebida nessa existência e essa bagagem que ele trouxe. Então, algumas vezes é um encontro, algumas vezes é um choque, né? Então, por isso, tanto conflito e todas essas dificuldades encontradas. Então, assim, então, a infância, ela é um período de repouso para o espírito. É aquele momento de repouso e é o momento em que está mais pronto, mais aberto a receber novos conceitos. Por isso que é tão importante esse momento, e aí vem de encontro o Crescendo com Sabedoria na infância para aproveitar esse momento que ele está... Receptivo, é a palavra. E na adolescência, que é um momento difícil, e que de repente o livrinho, as mensagens vêm ajudá-lo, dar um apoio nesse momento difícil também. Então, Anabela, veja, se na adolescência, na infância é mais fácil por estar mais maleável e responsivo aos esforços educativos ali dos pais, das figuras parentais, então, tá lá o telespectador nos ouvindo, e eu perdi essa oportunidade, não tive tempo, negligenciei de certa maneira, agora na adolescência, o que é que eu faço? Compra Crescendo com Sabedoria. Mas é claro que não é só isso, né? No fundo existe um propósito, né? O que se pode fazer de maneira prática. Isso aqui sim, tem os valores. Sim. Mas acho que tem uma questão, Anabela, assim, falando como pai, que não é só ter os valores, é como fazer isso alcançar o psiquismo do adolescente. Porque a gente vê o adolescente meio paradão, a gente não sabe se ele está receptivo ou não, né? O adolescente é mais desafiador, a criança é mais... Está ali, mais aberta. O adolescente é mais desafiador. Então, como é que faz o pai e a mãe para alcançar o coração desse jovenzinho? Esse espírito nessa fase, né, de transição, de turbulência? O que é que você diz aí como educadora, como psicóloga? Você veja, né, para uma educação, para uma boa educação, né, eu acho primordial colocar nessa educação uma ligação, falar da divindade, uma ligação com Deus. Eu acho isso essencial, né? Então faz parte de uma educação, até mesmo um processo terapêutico, uma ligação com essas forças divinas, tá? Essa profunda imersão, essa profunda intimidade com o divino. Então, então assim, essa ligação com Deus, quando se traz essa que deveria ser até não na adolescência, mas desde cedo, isso vai trazer significado, vai dar significado à vida, vai dar sentido à vida. E esse sentido, esse significado à vida é que pode ajudá-lo, né, a superar ou aliviar, ou até evitar estados depressivos, a fuga através das drogas, outros comportamentos, a banalização da vida, né? E outros comportamentos que poderiam trazer conflitos para esse equilíbrio emocional. Então, acho essencial que tenha na vida do jovem, ou desde a criança, essa ligação com o divino. Essa religiosidade. Religiosidade. E você veja, e aqui, né, no Crescendo com Sabedoria, eu trago em vários aspectos, falo de Deus como Pai, falo de Jesus como o irmão mais velho, o mestre, o amigo, o exemplo, principalmente, né, da imortalidade,
do sentido da oração, da meditação, como de busca de inspiração, né? Então, veja só, embora eu seja espírita e tenha as múltiplas existências, né, as várias existências, como uma teoria do meu trabalho como psicóloga, que embasa todo o meu trabalho, a teoria das múltiplas existências, no livrinho eu falo dos princípios cristãos de uma maneira geral. Que toda criança ou todo jovem de qualquer religião poderá perfeitamente de qualquer religião. Não se sinta Exatamente. eventualmente violado nas suas convicções, até familiares. Isso. Né? Nós estamos chegando no final da nossa conversa, veja como o tempo passa. Eu posso ler um último? Mas é eu isso queria que ter lido mais, mas eu vou ler um então. Leia tá? Eu vou ler um que fala de Deus, tá bem? Perfeito. E então, fica com sua mensagem. Exatamente. Então vamos lá. Nossa mente está ligada à consciência divina. Mantenha-se sempre unido com esta fonte infinita de amor através da oração, dos bons pensamentos e ações no bem. Assim você vencerá em todo o bem que se dispuser a fazer. Você tem esse poder, confie. Bem, Anabela. Então fica essa mensagem e o convite para aqueles que queiram conhecer o trabalho, a obra Crescendo com Sabedoria para Jovens Leitores, entre em contato conosco. Nós repassamos para a Anabela, contato@vidaemfoco.com.br. Anabela, de coração, a nossa Eu que gratidão. Agradeço. Obrigada. Pela sua presença, por ter enriquecido este momento. E a você que nos acompanhou, tenha uma boa semana, porque o programa Vida em Foco continua.